Oi, pessoal, bem-vindos a mais um dia da nossa primeira jornada do Setembro Amarelo. Eu sou Gabriel, coordenador de marketing da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UFTM, e estarei com vocês hoje. Sem mais delongas, o tema da aula de hoje é suicídio em pessoas adultas, e quem vai ministrar essa aula para a gente é o professor Sérgio Marçal. Ele é graduado em psicologia e tem pós-graduação em gestão estratégica de pessoas em neuropsicologia. Ele é membro da diretoria de atenção psicossocial da Prefeitura de Uberaba e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas na UFTM. O professor Sérgio também é colaborador do Centro Regional de Referência para a Formação Permanente dos Profissionais, os quais atuam junto às pessoas que fazem uso problemático de drogas. Além disso, o professor também atua como preceptor do Programa de Educação Tutorial Interprofissionalidade da Uniub. Obrigado, professor, por estar participando com a gente e boa aula para vocês. A palavra é sua, professor. Falar do Setembro Amarelo nos lembra a importância de falar das políticas públicas de uma forma ampliada e de construir esse primeiro olhar de datas, né, que nós começamos já de um tempo para cá com datas marcadas fora da tradição das políticas públicas de saúde mental, sinalizando para a gente a importância de falar de saúde mental ao longo do ano todo e da vida, né? Então, nós já temos instituídas outras datas, como o Janeiro Branco, para além do maio, que é o mês da luta antimanicomial, agora o Setembro Amarelo. Isso nos mostra que a nossa sociedade tem percebido a importância de falar de saúde mental. Especificamente falando do Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção ao suicídio, nós nos pegamos pensando na importância de produzir cuidado e vida. E é a partir desse viés, e também do viés do cuidado psicossocial, que nós vamos construir a nossa fala. Nesse encontro, que eu quero agradecer o convite mais uma vez ao pessoal da Liga de Saúde Mental e Psiquiatria, em que nós fomos convidados a falar de suicídio em pessoas adultas, o que pode o cuidado psicossocial. Então, para falar disso, eu quero remontar um pouco na própria história, né? O que nós chamamos hoje de rede de atenção psicossocial é uma construção que deriva do movimento de reforma sanitária do país que fez surgir o SUS para superar o modelo hospitalocêntrico. O nosso país até então tinha a cultura de prestar todos os cuidados no ambiente hospitalar. As pessoas se consultavam, ali faziam suas cirurgias e todos os tratamentos dentro do hospital. Só que percebeu-se ao longo do tempo que esse modelo não era mais satisfatório e não respondia mais às necessidades de saúde da população. Então começou-se a propor um outro modelo de redes de saúde, que conseguisse responder às demandas epidemiológicas e às necessidades de saúde e doença da população. E é então que surge a reforma sanitária, que dá origem ao SUS enquanto um sistema único e integrado, que passa a prever complexidades assistenciais, que vão desde a prevenção e a promoção de saúde, a partir da atenção básica, ao nível terciário, além das urgências e emergências. E é no bojo desse olhar ampliado de cuidado e promoção de vida que surge a rede de atenção psicossocial e esse cuidado no modelo psicossocial, superando a cultura hospitalocêntrica, né? Nós precisamos lembrar que até muito pouco tempo atrás, a única forma de cuidar em saúde mental era internar. E muitas pessoas passavam a vida toda, pasmem, internadas, muitas vezes por diagnósticos simples ou até mesmo sem diagnóstico. Então, o cuidado psicossocial, ele busca compreender as variáveis de vida dessa pessoa e como se produziu o processo de adoecimento. E é desse lugar que nós vamos falar de prevenção ao suicídio. Então, a gente precisa também pensar que o modelo psicossocial surge em substituição ao hospital no início dos anos 2000, regulamentando as internações psiquiátricas com a Lei 10.216 de 2001, em 2002 com a instituição dos CAPs, e só em 2011, 9 anos depois, é que surge a proposta de uma rede de saúde mental, que é a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, estruturada em complexidades desde atenção básica, atenção especializada com os CAPs, estratégias de desinstitucionalização com as residências terapêuticas, urgência e emergência nas UPAs ou portas hospitalares de referência para cidades que não têm UPA, porque muitas cidades têm santas casas, as cidades menores. A UPA é um programa que depende de contingente populacional, né? Só as cidades maiores têm.
além de outros serviços, como o SAMU 192, geração de emprego e renda. Então, é a partir desse olhar ampliado de saúde mental para produzir suicídio, prevenção ao suicídio que nós pretendemos falar. E aí, para falar de suicídio, eu faço um convite para a gente repensar o real significado do suicídio. O suicídio, muitas vezes, é uma busca de morte da dor, e não necessariamente da vida, né? Se nós formos observar, tudo que há de estudos fala da saída do insuportável e da saída desse olhar. E aí, isso é importante dizer, da necessidade de sair desse olhar vulgar de suicídio como covardia, de suicídio como desistência. O suicídio, muitas vezes, é a busca da morte da dor, do fim do insuportável, e não só do fim da vida, como de repente os olhos alcançam, né? E aí, nós precisamos procurar referências para entender suicídio. Eu me pegava aqui lembrando do que Durkheim, sociólogo, dizia, né, de que o suicídio é um fato social normal, que uma vez que ele existe em todas as sociedades humanas, e ele pode ter características diferentes dependendo da motivação que ocorre, né? O suicídio egoísta é aquele em que a gente tenta, que a gente busca a morte para acabar com a dor do próprio eu, do próprio ego. O suicídio anômico, e assim por diante, ele vai descrevendo outras formas de suicídio, inclusive aqueles ligados às questões culturais, como os kamikazes, né? As pessoas que se explodem, que se matam, explodem lugares em nome de uma cultura ou da defesa de um ideal. Mas nós precisamos ressignificar a nossa forma de existir e repensar alguns conceitos para falar de prevenção ao suicídio e do que pode esse modelo de cuidado psicossocial, que busca entender as variáveis de vida da pessoa e não apenas o controle do sintoma, para produzir cuidado e promoção de saúde mental, para que a gente não chegue ao extremo do desistir da vida, né? Para isso, gostaria de fazer um convite para a gente revisitar o nosso modo de vida atual, numa sociedade que vive o fenômeno da tecnologia, da informação e da comunicação, mas se vê, de repente, numa enxurrada e numa overdose de comunicação. Olhem para as redes sociais, né? Para o quanto a gente utiliza a comunicação virtual e as telas, e muitas vezes se vê enfadado, farto de informação. Isso tudo produz uma sensação de sobrecarga, de excesso, e é uma busca que não tem fim, que não consegue responder à sensação de solidão e de vazio, né? E essa aceleração, essa busca de ter e de ser, num mundo que educa para competir, para passar, para ganhar, mas não para sentir, compreender o que sente, muitas vezes vai produzindo uma sensação de aceleração. E nessa afobação, muitas vezes, na ansiedade, no excesso de papéis, no desgaste desproporcional de energia, vem o esgotamento que se avizinha da depressão. E, de repente, a desistência, o suicídio, é a ponta da linha de uma vida não refletida, de uma vida não cuidada, né? De uma vida de cumprimento de compromissos, mas de uma vida vazia. Então, o modelo psicossocial, ele busca compreender para além dos sintomas, né? E aí a gente precisa quebrar paradigmas para propor um novo modelo de olhar para a dor, né? Um modelo que ressignifique a dor e que tire a dor do lugar moral, do lugar de fraqueza, que não é esse o lugar. Sofrer, todos nós sofremos em algum momento da vida. O decisivo é como a gente reage ao que nos acontece sem se reduzir ao que nos acontece de ruim, né? Então, a dor não é fraqueza. E aí, então, nós precisamos, o modelo psicossocial, derivando da reforma psiquiátrica e dos movimentos de lutas por direitos das pessoas com transtornos mentais, ele vem trazendo uma busca de uma criação e o fortalecimento de uma cultura de cuidado da saúde mental e dessa dor que visita todos nós em algum momento da vida, para que nós possamos ressignificar a dor e cuidar da saúde mental, assim como nós cuidamos de outras demandas de saúde. Lembrando que, conforme a referência, todo referencial teórico nos demonstra, a saúde mental não está dissociada da saúde, né? E nós precisamos criar uma nova cultura de cuidado.
E esse modelo psicossocial, né, nós vamos entender a dor a partir das variáveis de vida. Ele prevê também a mobilização social, né? Para que ele se faça, é necessário que a gente se mobilize enquanto sociedade, individualmente, coletivamente, de forma técnica e política, para estruturar e fortalecer e ampliar essas formas de cuidado até aqui construídas. Dos CAPs, inicialmente serviços especializados, para então, nesse cuidado psicossocial, sair do cuidado do grave, que é o que o CAPS faz, início do modelo, para propor a ampliação do cuidado para prevenção e promoção de saúde, inclusive partindo da atenção básica, assim como se faz com outras demandas de saúde, para que nós possamos evitar os agravos. Essa é a lógica do sistema de saúde e essa é a lógica do modelo psicossocial do cuidado em saúde mental, né? Para então ampliar as conquistas da reforma psiquiátrica brasileira, da luta antimanicomial, para essa rede de serviços, que é o que prevê o cuidado psicossocial, que é a rede de atenção psicossocial, né? Que é um longo percurso que precisa ser valorizado e ampliado para além da tradição de tratar o grave, para que nós tenhamos na atenção básica o cuidado das questões naturais da rotina e da vida, né? Que produzem muitas vezes sofrimento. Então, o que pode o cuidado psicossocial? Ele precisa olhar para o adoecimento mental e para as desigualdades sociais e entender que essas desigualdades não podem ser tratadas de um único lugar, né, em função da complexidade. Então, o modelo psicossocial, ele não olha só para o sintoma, ele procura olhar também para o que produz o adoecimento, para prevenir o adoecimento e, em havendo adoecimento estabelecido, tratar as variáveis que produziram esse adoecimento e não apenas o controle de sintoma, né? Então, compreender as variáveis de vida que produzem o sofrimento e trabalhar essas variáveis fortalecendo o sujeito. Trabalhar as causas do sofrimento para além do controle do sintoma, como eu disse, para produzir qualidade de vida e cidadania. O nosso desafio é produzir vida na vida, né? Para que a gente tenha mais vida do que morte na vida. Porque muitas vezes, na vida dos indivíduos que chegam aos serviços de saúde mental, há mais história de morte em vida do que vida na vida, né? Então, o modelo psicossocial, para prevenir o suicídio, ele simplesmente produz cuidado, produz sentido de existir, produz acolhimento enquanto postura relacional, não aquela coisa apenas da porta de entrada, de pôr para dentro, o acolhimento enquanto postura relacional, enquanto forma de lidar com o outro. E isso parte, como eu disse, a partir da estruturação dessa rede de atenção psicossocial, da RAPS. Na atenção básica em saúde, composta pelas unidades básicas de saúde, que abrigam as equipes de saúde da família, nós temos o acolhimento, a porta de entrada desse sistema para tratar os sofrimentos naturais da vida, os processos de luto, a perda do emprego, os fatores estressores, os desafios do desenvolvimento das crianças que os pais muitas vezes não conseguem compreender, as demandas de saúde mental tidas como de baixa complexidade. E estratificar essas complexidades no modelo psicossocial para produzir cuidado ainda é um desafio, porque muitas vezes esse olhar para o cuidado da saúde mental ainda não faz parte de forma organizada da rotina das equipes. Então, é entender que quando você acolhe o sofrimento natural da vida, e aqui voltando a dizer que eu estou falando da atenção básica em saúde, da baixa complexidade, quando você acolhe uma hipertensão e uma diabetes que produzem limitações alimentares, por exemplo, que por consequência produzem sofrimento, você está produzindo saúde mental, porque você já está acolhendo o sofrimento e evitando que essa pessoa desenvolva um transtorno mental, como uma depressão, por exemplo, associada ao quadro clínico, físico que ela traz. Então, é entender que toda forma de cuidado, que tudo aquilo que produz bem-estar, produz saúde mental. Então, demandas de baixa complexidade na atenção básica. Acima disso, na atenção especializada, nós temos o ambulatório, que é destinado a tratar, que foi instituído em 2017, pasmem, o ambulatório para média complexidade, foi regulamentado pela Portaria 3588 de 2017, há apenas 3 anos atrás.
para tratar as demandas de complexidade intermediária, que são as equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental, que tratam aqueles casos que não são os casos de baixa complexidade da atenção básica, mas não são os casos graves do CAPS. Média complexidade, que é o equivalente do ambulatório. E os casos graves nos CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, que são subdivididos de acordo com a natureza da demanda, em CAPS infantil, aquele que atende crianças e adolescentes com transtornos graves, os CAPS para adultos e o CAPS AD, que é o CAPS que atende pessoas com uso problemático de drogas, AD, álcool e outras drogas. Então, temos aí a atenção especializada em saúde mental. Detalhamos a atenção básica, a atenção especializada, os leitos hospitalares de saúde mental para ofertar cuidado hospitalar de demandas clínicas de pessoas em sofrimento mental ou usuárias de droga que tenham necessidade de suporte hospitalar para suas necessidades de clínica médica, urgência e emergências para as crises, surtos, abstinências nas UPAs e o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que deve transportar as pessoas até as UPAs para darem entrada, e as residências terapêuticas, que são um lar para quem não tem um lar. Detalhando a rede de atenção psicossocial e falando do cuidado psicossocial, nós estamos dizendo que há múltiplas formas de cuidar e de promover acesso e integralidade ao cuidado em saúde mental, e tudo isso previne o suicídio. Nós precisamos divulgar, fortalecer e ampliar essa rede para que as pessoas tenham consciência de onde procurar cuidado. Suprir as lacunas de um modelo que deve ser dinâmico e que deve trazer respostas socialmente deliberadas e pensadas para responder ou corresponder às necessidades de saúde da população. Como Eugênio Vilaça Mendes, sanitarista, diz que essas redes, né, elas são respostas deliberadas voltadas à resposta ou à correspondência das necessidades de saúde da população, que devem levar em conta as variáveis dos processos de saúde e doença e um olhar ampliado sobre o cuidado. Então, o modelo psicossocial parte exatamente disso, de estar onde as pessoas estão e cuidar das complexidades conforme elas se apresentem e de buscar as pessoas e convidar para o cuidado e de propor uma mudança de cultura a respeito do cuidado de saúde mental, voltado não apenas para os casos graves, como é o início da história da saúde mental no Brasil e no mundo, mas para o cuidado do sofrimento da rotina, para que assim a gente produza acesso, que é um dos princípios do SUS, produza integralidade, que é outro princípio do SUS, por consequência, produza qualidade de vida, cidadania. Tudo isso precisa ser uma postura ética de pensar num agir correto com o outro, né? Uma escolha do lugar de atuação, uma postura técnica de se apropriar de conhecimentos e conteúdos, e uma postura também política. E quando eu digo política, de uma escolha de como se posicionar e defender algo que é de interesse coletivo. Eu não estou dizendo da política partidária, mas de uma política de saúde que seja capaz de corresponder às necessidades de saúde da população. Então, quando a gente escolhe cuidar e se implicar e defender a vida e diminuir os sofrimentos da população, nós estamos produzindo prevenção ao suicídio e estamos produzindo, ajudando as pessoas a ressignificarem a sua dor, não apenas como condenação e como fim em si, mas a produzirem novas formas de vida, novos modos de vida mais suaves. Como Antônio Lancetti dizia, produzindo ilhas de paz em meio ao caos, né? Produzindo a ampliação da clínica, um conceito também de Lancetti, para além do setting fechado, mas da clínica, de estar com as pessoas onde elas estão, lidar com a dor na vida, onde ela acontece, e produzir dessa dor aprendizado e novas formas de vida. É isso que diz o modelo psicossocial, entendendo as complexidades e também produzindo mudança de cultura, para entender que sofremos todos, mas que o adoecimento é evitável, que nós podemos e devemos trabalhar isso, né? É, então, o modelo psicossocial traz essa compreensão ampliada do que o SUS oferece e da necessidade de defesa, de cuidado e ampliação dessas construções voltadas
para as pessoas a quem quase tudo foi negado. Se nós pensarmos que pessoas foram internadas num passado recente na história da saúde mental do Brasil e do mundo, com uma doença e nunca mais saíram, nós vamos ter dimensão do que o modelo psicossocial propõe no cuidado da vida e, consequentemente, na prevenção também do suicídio. Qualquer procedimento de saúde, quando a gente se interna para fazer uma cirurgia simples, por exemplo, a gente se interna querendo saber que dia vai sair. Imaginem vocês uma pessoa que foi internada e nunca mais saiu da internação, que morreu, ficou nessa internação até morrer, né? É, o modelo psicossocial de cuidado, ele propõe a reversão disso e do cuidado das variáveis de vida em meio aberto. Alguns insucessos, com certeza, nós vamos ter, e é por isso que esse modelo precisa ser flexível e dinâmico, aberto para alterações e mudanças socialmente discutidas e deliberadas e propostas conforme as necessidades de cada território, prevendo a singularidade dos territórios, das regiões do nosso país que é tão diverso. Para que assim a gente possa fazer defesa e cuidado e ampliação das construções até aqui realizadas. A saúde mental vem de um passado difícil, sombrio, mas temos muita construção bonita até aqui no Brasil e no mundo. Para essas pessoas que muitas vezes viveram mais morte em vida do que vida. E que esse olhar de defesa da vida, que logo previne o suicídio, é um olhar que precisa e deve estar necessariamente pautado num olhar de direitos humanos e de defesa de direitos da Constituição Federal, de um alinhavamento de técnica, ética, política e de ampliação das construções já realizadas até aqui, com cuidado de não radicalizar modelos, não radicalizar discussões, com foco de que nós estamos falando da defesa de vida de pessoas e não necessariamente de ideologias puramente assim entendidas, mas de produção de saúde e de produção de vida. Então, tudo aquilo que produzir sensação de bem-estar vai produzir saúde mental, vai produzir vida, vai prevenir suicídio. E é dessa ampliação de olhar de cuidado e de construção de rede para trabalhar as complexidades do sofrimento humano que o cuidado psicossocial enxerga, trabalha, estrutura e constrói, que a gente defende e percebe como tão viável. Nos meus 10 anos de prática de serviço público, eu posso dizer que nós precisamos de implicação, de gestão ética e técnica, de defesa da política, de mobilização, para conseguir produzir cuidado e vida para que esses serviços funcionem, para que eles não sejam precarizados e para que a ampliação do olhar de cuidado supere a tradição do cuidado especializado, né, ao longo do tempo focado nos CAPs. E posso dizer para vocês que, se trabalharmos nesse olhar de matriciamento do caso, ou seja, da circulação, da análise do caso e da complexidade, nós conseguimos sucesso e conseguimos fazer com que as pessoas ressignifiquem as suas histórias e as suas dores e ampliem o seu olhar de vida. Então, é desse lugar que o cuidado psicossocial trabalha, e nós podemos, ao longo do tempo, ir ampliando essa discussão para temas específicos, pontos específicos da rede, para ir fortalecendo essa construção. Eu espero que a minha fala, embora breve, tenha contribuído para a reflexão e me disponho, em futuro, a voltar a falar com vocês para poder ampliar essas reflexões aqui iniciadas. Parabenizo mais uma vez a Lívia pela iniciativa, agradeço o convite e deixo um abraço. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Oi, pessoal, voltei. Quero agradecer primeiramente, em nome de toda a organização do evento, a você, professor Sérgio, por ter passado esse tempinho com a gente e dividido um pouco do conhecimento sobre esse assunto tão importante. Agora, pessoal, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro é sobre a palavra-chave. Você que se inscreveu previamente no nosso evento vai ter acesso a um certificado caso consiga coletar 9 das 12 palavras-chave que a gente está disponibilizando. Se você não pegou a desse vídeo, volta ali, dá tempo, pega a palavra e anota.
Dia 17, a gente vai liberar um formulário de presença para vocês que vai ter que ser preenchido com essas palavras-chave. O segundo recado, na verdade, é um lembrete. Dia 18, a gente vai ter uma live para retirada de dúvidas sobre os temas das aulas. Se você teve alguma dúvida sobre hoje, sobre essa aula, pega aqui na descrição, tem um formulário para sua pergunta. Manda a pergunta para a gente vai tentar responder a maior parte que a gente conseguir. E eu quero agradecer, por fim, mais uma vez, a todos que permitiram que essa jornada existisse, tanto aos coordenadores do evento, aos professores, quanto vocês que estão acompanhando com a gente. Eu vou ficando por aqui, mas fiquem ligados na programação para o próximo vídeo. Valeu!